de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo de número 49. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, o versículo de número 49. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, o versículo de número 49. Amém? Show aí? Quem está com a espada na mão, levanta a espada aí, quero ver. Quem está com o sabre de luz, puxa o sabre de luz aí. Celular, irmão, celular é o... Se a Bíblia é a espada, você nunca assistiu como é que eu nem lembro o nome do Star Wars? O sabre de luz, o cara puxa aqui ali, e está com a Bíblia que é a espada do Senhor, está aqui, puxa o sabre de luz, porque você pega na mão, já acende a luz, já está na mão. Amém? Glória a Deus. Lucas 24, 49. Jesus diz assim: e eis que sobre vós, Jesus falava para os discípulos, já estava ressuscitado, prestes a subir aos céus. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Ficai, porém, em Jerusalém até quando? Até quando? Oh, glória. Onde não? Até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. Até que sejais revestidos. Amém? Pai, fala conosco através da tua palavra no nosso coração mais uma vez, mais uma noite, mais uma terça-feira, mais um culto de oração. Mas a nossa expectativa é nova, uma expectativa diferente, porque sei que o Senhor tem coisas novas para nos acrescentar e nos dar. Então, fala conosco, Deus, fala o nosso coração agora, no nome de Jesus, é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Assente-se, fique tranquilo. Como é que está o jejum da vitória? Firme! Firme, tremendo. Uma tremedeira às vezes, né? Olha assim, essas horas para frente, que já começa a fraqueza, vai batendo já, né? Vai batendo a fraqueza, mas estamos firmes em nome de Jesus. Às vezes vai ficando mais difícil para dormir, mais difícil para acordar, o raciocínio fica meio atrapalhado às vezes, mas a bênção é grande em nome de Jesus, a vitória é grande em nome de Jesus. Hoje já é terça-feira, irmão, a última terça-feira, a terceira terça-feira do nosso propósito de 21 dias. Ô sábado que não chega, né? Chega o Natal e não chega o sábado, irmão, tá? Mas vai dar certo, graças a Deus. Olha que bênção demais. Tudo isso talvez tenha a ver um pouquinho com aquilo que Deus vai falar com a gente hoje. O jejum da vitória. Nós estamos em um propósito de consagração, de entrega a Deus. Entregamos uma comida, uma bebida, uma vaidade. Não sei você, mas eu sei que Deus está movimentando muita coisa. Na minha vida, essas 2 semanas que passou aí, o bicho pegou, já foi turbulento, bastante turbulento, mas eu não me abato, eu não me entristeço, que eu já aprendi na minha vida de andança com Deus, que todas as vezes que a gente se propõe a fazer algo e o inferno se levanta mais forte, é porque o negócio está certo, porque a coisa vai andar, está rompendo, estamos rompendo limites. Sempre que o inferno protesta, irmão, é porque a gente acertou, está certo. Levantou, estava quietinho, estava tudo quietinho. Levantou fazer alguma coisa, o capeta levanta junto, é porque nós vai passar por cima dele. Ele sabe que vai passar por cima. Então, Deus nos dá a vitória, Deus nos garante. Então eu tenho expectativa, irmão,
Eu tenho de verdade expectativa do que Deus vai fazer, não só aqui nesses 21 dias, mas a partir deste tempo, a partir deste momento, que nós estamos querendo mais de Deus. Quantas coisas Deus já fez em nós e através de nós aqui nessa igreja. Quantas coisas Deus já fez através das nossas células, dos líderes, através das pessoas. Quantas coisas Deus já fez em nós, através de nós ao longo de todo esse tempo, né? Nas tuas andanças com Jesus, aí consegue imaginar e lembrar quantas vezes Deus já usou, Deus já fez, quantos milagres, quantas coisas. Deus já fez tanta coisa, irmão, mas a minha expectativa é naquilo que Ele vai fazer ainda, porque Deus ainda tem coisas novas para fazer. Deus tem coisas novas e grandes para fazer em nós e através de nós, se nós acreditarmos e confiarmos em Deus e não desistirmos. Ele vai cumprir todas as suas promessas na nossa vida. E aqui Jesus tinha mais uma promessa. Jesus já tinha nascido, já tinha vivido aqui, pregado o evangelho, andado, curado, já tinha andado por cima do mar, já tinha morrido na cruz, já estava ressuscitado, há poucos dias ainda andando no meio dos discípulos, e pouco antes de subir, ele ainda faz mais uma promessa. Ele fala aqui, nós lemos já no texto aqui, no versículo 49, sobre essa promessa, quando ele diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ele diz: a promessa do meu Pai eu estou mandando, que era o Espírito Santo, que era um novo tempo, que era algo novo, extraordinário. Olha que os discípulos já tinham vivido coisas extraordinárias. Olha que os discípulos e o povo de Deus, ao longo dos séculos, dos anos, eles tinham visto coisas extraordinárias, desde lá do Egito, o deserto, e agora os discípulos, naquele tempo de Jesus, contemporâneos de Jesus, viram coisas extraordinárias. Jesus ressuscitando mortos, ele viu Jesus andando por cima do mar, eles viram leprosos serem curados, eles viram anjos, Jesus orando e o anjo descendo falar com Jesus, eles viram coisas extraordinárias, mas tinha coisas maiores ainda, tinham coisas ainda que eles não conheciam, tinham coisas ainda que eles não tinham vivido, e eles precisavam estar prontos. Jesus diz: a promessa está chegando. Os discípulos já estavam preparados, já tinham ouvido a mensagem de Jesus, já tinham dormido no meio do culto, né? Porque às vezes a gente dá aquela canseira, está cansado. Estavam na vigília, Jesus chamou eles para a vigília, e os discípulos dormiram na vigília, irmão. Quem que já dormiu na vigília aí? Quem já dormiu? Só eu? 2, 3, 4. Dormir na vigília é pecado, irmão? Eu dormi, mas fui na vigília. Que hora eu que nem foi, ficou dormindo em casa. Eu dormi, mas dormi lá. Não aguentei o sono para dar uma baqueadinha, mas estava lá firme em nome de Jesus. Os discípulos estavam lá, dormiram. Jesus chamou eles: poxa, não consegue orar comigo um pouquinho? Mas estavam ali para ser acordado por Jesus. Olha, irmão, que beleza, hein? Você dormir e ser acordado por Jesus, nem que seja para chamar minha atenção, nem que seja para brigar comigo, né? Se dormir, o Senhor vai me acordar. Mas eles passaram muitas experiências andando com Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus. Aqueles homens que foram encontrados por Jesus no início do seu ministério já não eram mais os mesmos. Muita coisa já tinha mudado. O seu pensamento já estava muito diferente, a sua conduta, a sua postura já estava muito diferente. Eles já tinham passado pela crucificação, a grande prova, já tinham fugido, já tinham se arrependido. Pedro já tinha negado Jesus, já fizeram tudo certo, fizeram tudo errado, aprenderam com tantas coisas, e Jesus vem. Jesus volta e rebanha todos eles de volta, e ele diz: agora eu envio a promessa do meu Pai, porque vocês já estão prontos, já aprenderam, já ouviram, já preguei, já conhecem as Escrituras, vocês já conhecem, porque eles estudavam, é costume dos judeus estudar o Velho Testamento. Quando Jesus fala com eles aqui um pouquinho antes, a Bíblia diz que o seu entendimento se abriu para entender a Bíblia, os salmos, as promessas, os livros dos profetas. Eles já tinham o conhecimento, eles já tinham uma boa experiência, eles já conheciam Jesus, de andar com Ele, de conversar com Ele. E Jesus diz: agora é chegada a promessa, vou mandar sobre vocês a promessa do meu Pai. Mas Jesus disse: só que ainda não é o tempo.
Tudo estava pronto, eles já estavam prestes a serem enviados por Jesus, mas faltava ainda uma única coisa, ainda faltava algo. Jesus disse: eu vou ali, né? Vou ali, não, eu vou ali no céu. Quando é que você vem? Um dia eu venho, vou ali agora. Mas vocês fiquem em Jerusalém, porque estavam prontos, mas faltava uma coisa. Faltava vir sobre eles o poder dos céus. Faltava o poder. Eles conheciam a Bíblia, eles não conheciam o Novo Testamento, porque foi ele que escreveram a maioria. Paulo vinha depois escrevendo. Mas eles conheciam, eles já entenderam, já tinham entendido o plano da salvação, eles já sabiam de tudo, mas ainda faltava uma coisa. Olha aqui, irmão, para tudo que Deus queria fazer a partir dali, olha que interessante. Até ali, quantas coisas Deus fez, usando Moisés, usando Davi, usando todos os grandes homens. Até ali, quanta coisa interessante Deus fez, através de Jesus também ali, os próprios discípulos, porque eles já expulsavam o demônio, eles já expulsavam o capeta embora, eles já curavam, eles oravam e os enfermos eram curados. Tudo estava pronto, mas havia uma obra extraordinária. Havia algo diferente, um novo tempo, um novo mandamento, um novo momento para a igreja do Senhor. E Jesus disse: não faça nada, está quase tudo pronto, falta apenas uma coisa, falta o poder. O poder dos céus, que nada mais é do que a capacidade de realizar. Poder é a capacidade de realizar, poder é a capacidade de fazer algo. Poder é, quando eu detenho o poder me capacita a fazer. A gente às vezes vê o poder como poder sobrenatural, né? Daqueles desenhinhos lá que estende a mão, sai raio, faz assim com o dedinho, sai outro raio. Mas o poder, ele é capacidade de fazer algo. Eu posso fazer algo, eu tenho o poder de fazer isso, eu tenho o poder de uma decisão talvez, mas eu tenho o poder de realizar alguma coisa. Será que eu posso carregar esse púlpito? Posso, então eu tenho o poder de carregar esse púlpito. Será que eu posso dar um soco e derrubar essa parede? Acho que não, então eu não tenho o poder de derrubar a parede. Quando eu tenho a capacidade de fazer algo, eu posso dizer que eu tenho poder. E Jesus estava dando algo extraordinário para fazer. Precisava de poder, mas não qualquer poder. Não era um poder humano, não era uma força humana, era algo sobrenatural, era algo extraordinário, que deveria inclusive subjugar o poder humano, para que o poder de Deus pudesse aparecer, subjugar o próprio humano, a própria natureza humana. Então Jesus enviou lá na festa do Pentecostes, quando eles estavam lá em Jerusalém, veio dos céus o Espírito Santo, como a gente lê na Bíblia, como línguas repartidas de fogo, uma língua para cada um, né? Um raio, eu não sei o que é uma língua de fogo, mas imagino que é tipo um raio de fogo para cada um, ou uma chama de fogo para cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, e só a partir dali é que eles receberam e tiveram de fato poder e capacidade de realizar a tarefa que Deus tinha para que eles pudessem realizar. Eu quero falar sobre o poder, ou como receber este poder, como ser revestido, até que sejais revestidos. Jesus disse: não, vocês não podem fazer o que eu preparei vocês para fazer. Não pode fazer aquilo que vocês estão querendo fazer. Não pode fazer aquilo que é de tarefa de vocês fazer, que é a missão da vida de vocês, sem antes ser revestido de poder, sem antes receber dos céus a capacidade de realizar a tarefa que eu determinei que você deve fazer, sem antes receber dos céus o poder de realizar a missão que eu te dei para fazer, aquilo que eu mandei você fazer, sem antes ser revestido dos céus. Porque se não for com a capacidade, se nós não fizermos, se não estivermos revestidos de Deus, nós podemos ter uma promessa, nós podemos ter um chamado, nós podemos ter dons, nós podemos ter talentos naturais, nós podemos ter certeza do que Deus nos deu para fazer, mas sem ser revestido de poder, nós não poderemos fazer nada.
Com a nossa própria força não poderemos fazer nada. Com a nossa própria força, com certeza, fracassaremos. Mas o poder vem. Eu quero falar sobre isso. Como ser revestido, bem rapidinho. A primeira coisa, esqueci que hoje é terça-feira, tem que orar ainda. Primeira coisa que eu preciso para ser revestido de poder, está aqui, Jesus disse: ficai em Jerusalém. A primeira coisa é ficar, ficar. Não era ainda o tempo de ele sair, mas de ficar, fazendo o que se fazia até ali. Olha aqui, continue em Jerusalém, continue fazendo o que você está fazendo. Continue do jeito que vocês estão aí até agora. Não saia, não mude nada, não altere. Eu sei que você já está pronto, eu sei que já está preparado, mas Jesus disse: mas fique aí, fique em Jerusalém. Jerusalém foi o lugar escolhido por Deus para que os discípulos fossem revestidos. Não haveria outro lugar para que isso acontecesse. Olha aqui, irmão. Quando Deus diz fique, fica aí, fica quieto. Fica fazendo o que você tem que fazer. Fica do mesmo jeito. Eu sempre digo, que Deus me deu algumas coisas para fazer, sempre busquei fazer o melhor que pude, com aquilo que eu tinha, com as tarefas que Deus me deu, por menorzinha que fosse, ainda que eu sentia de Deus um chamado, ainda que eu sentia de Deus que Ele tinha algo maior para a minha vida, ainda que eu sabia que eu estava pronto, ainda que eu sabia que eu estava preparado, ainda que eu sabia que a tarefa, que ela era tão pequenininha, era tão pouquinho, eu podia fazer mais, mas Deus disse: fica aí, fica quieto, fica em Jerusalém, espera vir dos céus a capacidade de realizar coisas maiores, espera vir do céu a capacidade de fazer aquilo que eu já mandei fazer. A gente tem um chamado de Deus, Deus já mandou fazer, eu sei que foi Deus que mandou eu fazer, mas Ele disse: espera receber a capacidade dos céus, espera dos céus ser revestidos, ficar em Jerusalém. Não era tempo de sair, não era tempo de mudar o espaço, não era tempo de mudar o momento, não era tempo de mudar a estratégia, não era tempo de fazer nada, era tempo de ficar em Jerusalém, esperando a promessa de Deus ser cumprida, porque Deus escolheu que as coisas começariam a partir de Jerusalém, não haveria outro lugar. Poxa, mas Deus pode me alcançar em qualquer lugar da Judéia, da Samaria. Ele disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas tudo ia começar em Jerusalém. Mas eu posso começar aqui lá na Judéia. Deus não pode me alcançar lá? Pode. Mas Ele disse: mas é Jerusalém. Deus escolheu Jerusalém. Deus escolheu aquele lugar, Deus escolheu aquele momento. Quando Deus nos dá uma promessa, ainda que Ele nos dê uma promessa, quando Deus nos dá uma missão, ainda que Ele nos dê uma missão, é Ele que determina o tempo em que as coisas vão começar a acontecer. Deus é quem determina o momento certo em que as coisas vão começar, porque quando do alto vir o poder, a capacidade de fazer a tarefa, capacidade sobrenatural de fazer aquilo que precisa ser feito. Fica imaginando, irmão, se os discípulos se largassem que nem louco, como a gente às vezes faz. Não, vou esperar nada, vamos correr, vamos fazer, vamos andar, vamos pregar sem a presença do Espírito Santo, que era a capacidade que eles precisavam para fazer algo extraordinário. Não ia dar certo, eles seriam fracassados, como muitos às vezes andam por aí fracassados. Receberam de Deus uma promessa, receberam de Deus um chamado, já tem certeza, já está treinado, já está preparado, mas Deus disse: espera aí, fica em Jerusalém. Mas ele sai louco aí, querendo fazer tudo, depois não consegue fazer nada, fica frustrado, achando que nem tem um chamado, achando que nem tem uma missão, achando que se enganou, que Deus se enganou, mas é porque ele não ficou onde tinha que ficar, não ficou ali do mesmo jeito. Ficar em Jerusalém é ficar no estágio onde eu estou, é ficar fazendo aquilo que Deus me deu para fazer no lugar onde Ele me plantou, até que Ele decida que é hora de ir além, até que Ele decida e me capacite, para que o poder venha, a capacidade de usar tudo aquilo que Ele já colocou em mim, para fazer algo ainda maior, para fazer algo ainda melhor. A segunda coisa também está linkada na primeira, para ser revestido dos céus, é esperar, ficar em Jerusalém até que, irmão, até que o quê? Até quando? Perceba que Jesus nem deu uma data, não deu uma data específica, não disse quanto tempo seria, Ele só disse daqui a alguns dias, ainda daqui a alguns dias, mas um dia é mil é um dia, se a gente ficar teologizando,
Quantos dias? Daqui a alguns dias, pode ser daqui 1000 dias, e alguns dias, se for contar em dias. Não havia, Jesus não deixou para eles um tempo exato. Eles não sabiam quanto tempo. Tinha que apenas esperar. E volta aqui no que eu falei antes. Às vezes a ansiedade pode nos fazer querer sair antes da preparação. Podemos parecer estar prontos, mas sem o poder que é capacidade de realizar, não teremos sucesso. Se tem um negócio difícil, irmão, na nossa vida é esperar. Deus deu promessas para nós, para a nossa igreja. Lá atrás, esse dia postei lá no Facebook. Igreja pequenininha, um monte de gente sentado lá fora. E promessa de Deus, vai chegar um tempo, e vai ser. E eu fundava aqui em volta, anos, vários anos, andando em volta da igrejinha, contando o passo, contando os metros. E tinha hora que eu olhava e dizia: meu Deus, não vai dar, não vamos sair do chão. É difícil demais. Como é que a gente vai construir? Eu fazia a conta para ver mais ou menos quanto que ia gastar. Eu digo: tem jeito não vai sair do chão, que não vai conseguir. Mas eu me apegava na promessa e fiquei aqui esperando e aguardando, e tinha dias que eram difíceis, e nós com a igreja orando, acreditando, esperando, até que Deus decidiu e o dia chegou. E a gente começou, e a obra foi crescendo, e Deus foi trabalhando, e mais pessoas foram vindo, e Deus foi somando aqueles quem Ele queria que somasse, e de repente nós éramos uma igreja que agora tínhamos o poder de realizar coisas maiores, agora tínhamos a força, o poder, tínhamos a capacidade de construir um templo novo, tínhamos a capacidade de trabalhar nas células, de fazer a escola. Sempre queria a escola, as nossas escolas, não conseguia, mas chegou o tempo em que Deus cumpriu a sua promessa. Às vezes nós não queremos esperar, nós ficamos ansiosos e por vezes abortamos os planos de Deus, abortamos o agir de Deus, porque somos ansiosos demais. Então desistimos, vamos sempre para o próximo projeto, queremos sempre criar um novo projeto. Eu sempre digo que nesse quesito esperar, nós somos um fracasso. É difícil demais esperar. A gente quer sempre para hoje, para agora, para amanhã. Mas se a gente está angustiado. E quando quebrou aqui, irmão, lembra? Quem se lembra que quebrou aqui o telhado e chovia aqui dentro? Chovia, caía tudo aqui dentro. Eu cheguei aqui, o pedreiro tudo quebrado, nós sem dinheiro, nós quebrado também, né? Está tudo quebrado, o telhado quebrou, nós também quebrado. Não tinha dinheiro para fazer a parede, não podia continuar a igreja, não podia cobrir de volta, ficou aquele buracão ali. E aqui chovia, vinha cachoeira, e nós cantávamos, né? Cachoeira, cachoeira, que vem do trono de Deus. E pare de cantar essa música, não vai parar de chover. É esses momentos, irmão, em que você está ali, parece que travou. Puxa, tem a promessa. Puxa, dá para fazer mais. Eu vou lá e vou fazer uns boletos e azar. Deus me deu uma promessa, vou fazer. Tinha dado errado. Aquele momento era um momento de esperar a promessa. Parecia que tudo estava pronto, tudo estava preparado. A igreja estava querendo, a gente estava buscando a Deus, nós tínhamos a presença de Deus, Deus estava falando com a gente, era de verdade. Mas era o momento de fazer o quê? Esperar. Como agora a gente está esperando, juntando dinheirinho para comprar os pios. Dá uma angústia, vamos fazer. Vamos esperar até que Deus nos dê o poder de realizar, até que Deus nos dê a capacidade de fazer, até que Deus nos dê os meios necessários para que a coisa aconteça. Até lá nós precisamos aguardar, precisamos esperar, não deixar a ansiedade nos vencer e fazer desistir e abortar o projeto de Deus. Terceiro item aqui, para poder ser revestido de poder, que aconteceu lá com os discípulos, os 120 que estavam reunidos. A terceira coisa é buscar. Olha aqui, irmão, preste atenção nessa aqui. Embora eles foram exortados a esperar, a espera não era um processo de inércia. Esperavam a promessa, mas continuavam a viver em unidade. Esperavam a promessa, mas continuavam uma vida de oração. Esperavam a promessa, mas continuavam a reunir-se. Esperavam a promessa, mas estavam juntos. Esperavam a promessa, mas não estavam parados. Às vezes a gente confunde o esperar com parar. Esperar não é parar. Esperar é esperar, mas continuar fazendo. Esperar não é adormecer espiritualmente, mas é aguardar com fervor.
Era para esperar, mas continua buscando a Deus. Era para esperar, mas vamos continuar pensando no nosso culto. A igreja está quebrada, tem que esperar, mas vamos ainda pensar em fazer um melhor culto. Vamos tentar pelo menos deixar a igreja limpinha. Estava construindo, toda sexta-feira tinha que parar a construção meio-dia, porque o resto da tarde era limpando, tirando areia, limpando cadeira, limpando, porque domingo era dia de culto, a igreja tinha que estar bem. Nós não estávamos esperando, mas não estávamos parados. Eles estavam esperando, mas eles estavam orando. Estavam esperando, mas estavam juntos. Estavam esperando, mas mantinham a fé acesa. Estavam esperando, mas eles oravam juntos. Estavam esperando, mas não estavam parados. Para ser revestido de Deus é preciso buscar. As pessoas às vezes nós recebemos promessas de Deus e tem que esperar. Eu vou para o sofá esperar. Vou esperar aqui assistindo. Vou esperar, tem que esperar, não vou mais na igreja, não vou na célula. Eu estou esperando quando vai acontecer, estou esperando ainda. Não, você está parado. Esperar não é parar. Esperar é deixar Deus fazer, e enquanto eu continuo ocupado com aquilo que Deus me deu, com aquilo que eu tenho que fazer aqui, com a minha vida de oração, com a minha vida de santidade. Eu estou esperando, mas estou em movimento. Estou esperando, mas estou buscando em Deus, até o dia em que Ele vai me revestir com o poder, a capacidade de realizar coisas maiores que Ele já plantou no meu coração. Para encerrar hoje a nossa mensagem, a gente poder orar, além de buscar, é receber o novo desconhecido que nunca tinha experimentado. Há algo novo de Deus para nos revestir e capacitar a fazer o que ainda não foi feito. Olha aqui, irmão, os profetas tiveram experiências. Moisés no deserto, experiências sobrenaturais. Aí veio Jesus, nasceu Jesus. Os discípulos começaram a ter experiências extraordinárias, começaram a ver coisas sobrenaturais. Olhe bem aqui para mim. Talvez qualquer um, e eles acreditaram nisso por um tempo. Quando Jesus morreu na cruz, eles disseram: o tempo do sobrenatural acabou. Quando Jesus morreu na cruz, eles pensaram: o tempo das coisas extraordinárias acabou. Jesus morreu, então Jesus ressuscitou. Opa, algo novo. Teve um extraordinário novo. Jesus ressuscitou. Teve um extraordinário novo que não estava sendo esperado. Jesus ressuscitou. E depois Jesus ressuscitou e disse: eu vou aos céus. Então Jesus subiu aos céus. Poderia dizer: nós já vivemos todas as experiências, nós já vimos coisas extraordinárias. Nós vimos Jesus morrer na cruz, nós vimos Jesus ser sepultado, nós vimos ressuscitado, nós vimos Ele curar enfermos, nós já vimos tanta coisa, já vimos tanta coisa. Mas de repente, mesmo depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos viveram algo novo, um momento novo, algo novo e extraordinário da parte de Deus na vida deles, que nem eles e nem ninguém antes deles tinham vivido e tinham recebido. No dia do Pentecostes foi um mover de Deus novo e extraordinário na vida daqueles discípulos. Eu quero dizer nesta noite que não importa quais experiências nós já tivemos em Deus, não importa o quanto nós estivemos, não importa o que vimos, não importa o que vivemos, não importa o que Deus já nos usou para fazer, há sempre um movimento novo de Deus sendo preparado para a nossa vida. Deus tem sempre algo novo, e para que este novo venha, Ele quer nos revestir com a capacidade de fazer, com a capacidade de realizar coisas que ainda não realizamos, de fazer coisas que ainda não fizemos, até que do alto sejais revestidos de poder. Tem coisas novas de Deus para realizarmos. Prepare-se. Olha aqui, irmão, tem coisas novas de Deus para essa igreja fazer. Se prepare. Tem coisas novas de Deus para você fazer. Se prepare. Tem coisas novas de Deus para acontecer que ninguém antes de nós ainda viveu, nem nós mesmos. Deus tem algo novo para acontecer. Se prepare. Se prepare. Os tempos mudam e Deus manda uma unção diferente. Os tempos mudam e Deus está nos revestindo. Os tempos mudam, a missão muda, a visão é ampliada, a missão é ampliada. Então Deus nos dá a capacidade de fazer e de realizar a missão que Ele nos deu para fazer. Eu me lembro do dia em que Deus falou comigo que essa era a primeira igreja, ainda haveria mais duas.
Eu me lembro, e às vezes, se nós olharmos pelo olho, pelos nossos próprios olhos, é difícil até comprar um terreno para fazer estacionamento. É difícil fazer as coisas que a gente espera fazer. Às vezes parece que não dá, e não tem como fazer. Mas a ordem do Senhor é bem clara: fica em Jerusalém. Fica ocupado aí fazendo o que você estava fazendo. Fica ocupado aí com aquilo que Deus te deu para fazer. Fica ocupado, não fica parado, não fica morgando, não. Fica ocupado, fica esperando, mas fica esperando em movimento. Busca, continua buscando. Continua buscando. Porque quando menos se esperar, estavam lá todos orando, fazendo a mesma coisa que eles faziam todos os dias, fazendo a mesma coisa que eles faziam todos os tempos. A Bíblia diz, estando todos reunidos no mesmo lugar, era mais um culto de oração. Era só mais um culto de oração. Não teve um sinal antes, não ficou a noite de dia, né? Não caiu uma estrela do céu, não teve trovão que 2 dias antes para avisar, nem veio um anjo como veio quando Jesus nasceu para avisar Maria: se prepare que amanhã, nesse final de semana, se prepare que agora vai. Não, era mais um dia, mais uma reunião de célula só. Num dia qualquer que eles faziam aquilo que eles faziam todo o tempo. De repente a Bíblia diz que começou um vento impetuoso. E então vieram línguas repartidas como de fogo. E em um momento, quando ninguém esperava, todos foram cheios do poder e do Espírito Santo. Capacidade de realizar coisas maiores. Capacidade de fazer coisas melhores. A qualquer momento, meu irmão, em qualquer tempo, em qualquer culto. Quantas pessoas passaram nas nossas células, na nossa igreja, ouviram as promessas de Deus. Quantas pessoas ouviram do que Deus ia fazer. Quantas pessoas presenciaram as promessas de Deus, de homens e mulheres de Deus, falando o que Ele ia fazer, como Ele ia fazer, mas não suportaram esperar, não suportaram aguardar, não creram, não acreditaram na promessa, e então não viveram ela, então não estavam reunidos no dia em que Deus deu a capacidade de fazer, no dia em que desceu dos céus a capacidade de realizar. Novas promessas e grandes promessas Deus tem trazido para nós, para as nossas células, para a nossa vida, para a nossa igreja, para a tua casa, para o teu chamado, para o teu ministério. Mas eu acho que eu não consigo. Fica em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. E então Deus vai cumprir todas as promessas que Ele um dia derramou e colocou no teu coração. Mas fica em Jerusalém e aguarda o tempo de Deus, que logo vai começar. Fica em pé em nome de Jesus.